Em qualquer dia em que eu começo uma dieta, só 3 coisas podem acontecer com o meu peso como resultado das decisões que eu tomo naquele dia. Meu peso pode aumentar, meu peso pode ficar igual ou meu peso pode diminuir. Sim, não existe outro estado possível. Se você permite a entrada de centenas de milhares ou milhões de pessoas com esse ódio endêmico aos judeus, o ódio vai aumentar, permanecer igual ou diminuir? Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Por que é que, depois de cada ataque terrorista, nos dizem que a causa foi pobreza, mudança climática, redes sociais, falta de oportunidade ou até mesmo videogames? Mas quase nunca o motivo que os próprios atacantes dão. Essa é a questão. O autor best-seller e psicólogo evolucionista Dr. Gad Saad faz essa pergunta em um discurso polêmico realizado em Toronto, Canadá. Com base em décadas de pesquisa, sua experiência de ter crescido no Líbano e o aumento do antissemitismo após 7 de outubro, o Dr. Saad afirma que o Ocidente está cada vez mais receoso de encarar verdades desconfortáveis, mesmo com evidências claras. Concordando ou não, o que você vai ouvir é um dos argumentos mais provocativos de hoje. Veja o ponto de vista do Dr. Gad Saad. Eu acho que também o que estamos vendo aqui, especialmente em nosso país, é a defesa de islamistas e do islamismo mais do que, você sabe, do Islã. O Islã é a religião, o islamismo é o braço político disso. E você vê que são os islamistas que estão atraindo os marxistas, os socialistas e os comunistas. Você acha que isso vai piorar? Não existe islamismo versus islã. O islamismo é a maior parte do islã. Normalmente você fala como se o islamismo fosse uma variante que não tem nada a ver. Sabe, o islã está aqui. Não, cerca de 10% do islã é o elemento espiritual, certo? Os sufis são muito espirituais e não fariam mal a uma mosca. Mas o islã em si é islamismo. É uma doutrina política de supremacia. Teremos paz no mundo quando todos estivermos unidos, inshallah, sob a bandeira de Allah, certo? Então é islamismo. Eles são indistinguíveis. Então não é uma boa ideia criar constantemente uma falsa divisão entre esses dois. Eles são a mesma coisa. Você vê ali em cima, isso é de um site muito respeitável que cataloga todos os ataques terroristas desde o 11 de setembro e agora estamos em 45.385 ataques terroristas em nome de uma religião em quase 70 países, certo? A existência da gravidade não é tão clara quanto o que deveria ser a conclusão aqui. Você sabe o que todos os nossos políticos e todos os nossos professores bem-pensantes nos disseram? Aliás, estas são algumas das causas propostas, entre aspas. Muitos pensam que estou apenas sendo bem-humorado ao citar isso, mas não estou. São exemplos literais. Vamos ver alguns deles. Então lembre-se, já houve mais de 45 mil ataques terroristas em que a pessoa vai na frente de uma câmera e diz: "Eu estou prestes a fazer isso." Aqui estão as citações do meu livro sagrado, o motivo pelo qual faço isso. Então, não há nada para debater. É por causa do lobo solitário. Essa é a verdadeira causa. É por causa de desastres causados pelo homem. É por causa de videogames violentos. Qual de nós não jogou Galaga em 1981 e depois foi lá e bombardeou um ponto de ônibus em Tel Aviv? O quarto motivo é realmente bom. Falta de exposição adequada à arte. Esse foi para alguns ataques terroristas na Bélgica. Acho que foi na Bélgica. A relação causal é muito clara. Sem Chagall, eu jogo gays dos telhados. Mas isso, aliás, de novo, são meus colegas dizendo isso, certo? Essa pessoa não fugiu de um instituto psiquiátrico. Ela é o próprio instituto. São chamados de professores. É por causa do bullying da barba. Esse caso de San Bernardino, de uns 10 anos atrás, um casal, acho que do Paquistão, no trabalho faziam bullying com ele por causa da barba. Por isso mantenho minha barba bem aparada. Se ela crescer e vocês começarem a zoar, lá vem o ISIS. Bill Nye, o cara da ciência, explicou pra gente que o ataque ao Bataclan, em Paris, onde mais de 180 pessoas foram mortas, onde os caras que fizeram isso disseram por que fizeram. Ele disse: "Não, é por falta de painéis solares. É mudança climática." Como você vai vencer a guerra para salvar a civilização quando essas são as vozes que estão sendo ouvidas? É por causa da mudança climática, sério? É por causa de painéis solares. E isso continua
E continua. E aqui, só desde o 11 de setembro, em quase 70 países, na época em que publiquei esse tweet, eles estavam em apenas 44 mil, mais de 44 mil ataques terroristas foram cometidos em nome de uma religião. Qual é? Bem, 10% disseram que os 44 mil ataques naquele momento foram cometidos por judeus. Isso é difícil, quero dizer. Você pode amar as forças de defesa de Israel por todo o heroísmo físico deles, mas, cara, estamos perdendo a guerra da informação? Nesse caso, não há forças de defesa de Israel. Somos fracos, pois os outros estão vencendo totalmente. Nós frequentemente ouvimos sobre o genocídio que aconteceu no conflito entre Israel e Palestina. Houve um apagamento completo dos judeus no Oriente Médio. Você tem os números ali em cima, 265 mil no Marrocos. Agora são cerca de 2 mil. No Líbano, na verdade, são menos de 100. Eu vi uma estimativa que colocava esse número em menos de 40 judeus. Mas esses 40 judeus não vivem em uma comunidade, certo? Alguém se casou em 1962 com uma mulher cristã. E sim, eles são judeus em termos de herança, mas não são. Hoje não há comunidade judaica no Líbano, embora já tenha existido no passado. E se você olhar todos esses números, vai ver que praticamente não existe vida judaica em todo o Oriente Médio. Agora, aqui está algo interessante. Esta é uma pesquisa do Pew. O Pew está longe de ser, você sabe, uma organização de pesquisa de direita. Você pode até achar que eles são mais progressistas, pois fazem muitas pesquisas globais realmente apartidárias. Agora, estes são os resultados sobre o que você acha dos judeus em vários países islâmicos. Agora, se eu dissesse para você que, digamos, 10% das pessoas entrevistadas tinham opiniões muito negativas e abomináveis sobre os judeus, isso já deveria chamar sua atenção, certo? Quero dizer, 10% é um número grande. E se eu te disser que os números são 95% no Egito, 97% na Jordânia, no meu país, o Líbano, 98%, nos territórios palestinos, 97%, e não importa se é na Cisjordânia ou em Gaza, e assim por diante. Agora vamos ver se conseguimos juntar tudo isso. Se você trouxer centenas de milhares de pessoas, se não milhões de pessoas, para suas sociedades, e eles estão chegando com valores que os colocam entre 95% a 99%, ódio aos judeus, provavelmente não é preciso um professor renomado e psicólogo evolucionista para prever se o ódio aos judeus vai aumentar no país anfitrião. Porque muitas pessoas, muitos dos meus colegas acadêmicos super progressistas que falam com um leve ceceio, porque são muito progressistas, eles não sabem exatamente. Veja, agora falo com leve ceceio porque sou intelectual. Eles não sabem por que há ódio aos judeus no Ocidente. Eis o motivo desse ódio. Porque em qualquer dia, quando eu faço uma dieta, só 3 coisas podem acontecer com o meu peso como resultado das decisões que eu tomo naquele dia. Meu peso pode aumentar, diminuir ou ficar igual. Não há outro estado possível. Se você permite a entrada de centenas de milhares ou milhões de pessoas com tanto ódio aos judeus, esse ódio vai aumentar, permanecer igual ou diminuir? Então, realmente não é um enigma tão complicado assim. Mas claro, como veremos mais tarde, existe algo chamado síndrome parasitária do avestruz. Enfie a cabeça na areia e faça lá, lá, lá. Se eu cantar e ignorar, talvez isso passe. Se seu médico disser que você tem câncer de pâncreas em estágio 4, não ignore, mesmo que isso indique que você pode morrer em breve. Talvez não haja muito a fazer. Mas o meu ponto é, preste atenção. Ouça as pessoas que estão te alertando. E, aliás, eu odeio dizer isso. Algumas das pessoas que menos prestam atenção são judeus progressistas. Isso é a Organização das Nações Unidas. Esses dados são de anos atrás, mas o ponto ainda é válido, talvez até mais hoje. Isso mostra o número de condenações do mundo inteiro em comparação com Israel. Mas veja, a Organização das Nações Unidas não é nem um pouco tendenciosa. Eles só estão indo atrás da verdade. Então, Israel tem 62 condenações, o resto do mundo, sabe, incluindo Coreia do Norte, China, Paquistão, 55. Então, o único país chamado Israel merece mais condenação global do que todos os outros atores problemáticos ao redor do mundo. Mas certamente isso deve ser porque eles não têm viés. E aí, é claro, existem as fontes islâmicas de ódio aos judeus.
E o que realmente me surpreendeu, sabe, depois do 7 de outubro, é que em todo lugar que eu olhava, havia várias gangues vindo atrás de mim. Então, não é como se eu pudesse ter um descanso. Eu poderia simplesmente focar no ódio islâmico aos judeus. Isso vinha de todas as direções. Então, isso é na Concórdia. Eu escrevi um artigo no National Post. Isso foi cerca de um mês após 7 de outubro. A Universidade Concórdia não é segura para estudantes e professores judeus como eu. Estes são os policiais de choque de Montreal. Isso não é a segurança da Concórdia. Estes são os policiais de choque de Montreal, parados do lado de fora da Concórdia para proteger sua população judaica. Quando contei ao meu diretor, sabe, eu atualmente estou em licença sabática. Então, felizmente, tenho um pouco de alívio. Mas setembro está chegando e eu deveria voltar. Quando eu disse para ela, olha, é inviável para mim voltar. É uma loucura. Ela afirmou que não há evidências documentadas de ódio aos judeus na Universidade Concórdia. Não sei se isso é legal. A conversa está gravada e guardei comigo. Então, não existe ódio aos judeus, mas alguns meses depois, o presidente da Universidade Concórdia, junto com outros 3 reitores de universidades, compareceu ao parlamento canadense, diante de uma comissão no parlamento canadense ou no Senado, seja lá o que for, certo? Então, esse é o tipo de dificuldade que você enfrenta agora, onde as pessoas dizem que não existe diabetes. Você está inventando, não existe diabetes. Esse era o Dr. Gad Saad falando em um evento Tafsir em Toronto, Canadá. Concorde-se ou não com as conclusões dele, a questão central que ele levanta está cada vez mais difícil de ignorar. Estamos realmente enfrentando as causas do extremismo? Sinceramente, ou estamos criando explicações que nos fazem sentir mais confortáveis? À medida que os debates sobre imigração, liberdade de expressão, antissemitismo, terrorismo e valores ocidentais continuam a se intensificar ao redor do mundo, essas conversas não vão desaparecer tão cedo. O que você acha? O Dr. Gad Saad está certo ou está deixando passar algo importante? Conte pra gente nos comentários abaixo. Se você gostou deste trecho, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar com alguém que precisa ouvir isso. E para mais conversas que desafiam o pensamento convencional, inscreva-se no Stand Tall Israel e, por favor, considere se tornar um membro. Nos vemos no próximo vídeo.